Salve, salve pessoal do YouTube! Beleza com vocês? Diversificando um pouquinho agora, saindo da parte farmacologia e biologia celular, eu vou começar a entrar na parte de imunologia também. Algo que as pessoas já me pediram várias vezes para falar, para começar a dar seguimento. E hoje vai ser a primeira aula de imunologia que vai ser postada aqui no canal Escola de Ciências da Vida. Uma disciplina, uma área de extrema relevância, muito interessante. As pessoas têm uma certa dificuldade com imunologia, que já várias vezes me falaram sobre isso. Eu vou começar agora então a dar seguimento nisso. E nessa primeira aula vai ser só as definições básicas, a definição do termo da imunologia, o que ela significa. Contar um pouquinho de história para nós nos situarmos aí do surgimento da imunologia e falar sobre os conceitos gerais para que a partir deles nós possamos trilhar as próximas aulas. Bom, começando então, a definição do termo imunologia, assim como outros termos, como a farmacologia, patologia, fisiologia, microbiologia, isso é uma palavra composta de dois termos, sendo imunidade, que é a capacidade de defesa, defesa contra algo, contra alguém, seja lá o que for. Imunidade é derivado da defesa. E logia, derivado da palavra logos, é o estudo. Como a imunologia nós tratamos aqui na área da saúde, a nossa importância é estudar os sistemas de defesa do corpo, de como ele consegue se proteger contra os agentes externos. O ambiente está cheio de micro-organismos. E se o organismo não tivesse a capacidade de se defender contra esses micro-organismos, nós sucumbiríamos muito rápido, iríamos morrer com extrema facilidade. E por conta disso, num aspecto evolutivo, o nosso organismo desenvolveu uma forma de combater os agentes agressores ao nosso corpo. Antes de nós continuarmos com os conceitos, vamos contar um pouquinho de história sobre a imunologia e vamos lá para antes de Cristo, que era a época onde a imunologia era tratada de maneira empírica. Eu vou citar aqui para vocês dois pontos. Um ponto que aconteceu lá na China e outro ponto que aconteceu na Grécia. Na China, não se tem muita certeza, porque ainda os documentos históricos não provam muita coisa, mas acredita-se que na China já se fazia a imunização contra a varíola. Isso muito antes de surgir, de fato, a imunização contra a varíola na Europa. O que eles faziam? Eles pegavam as lesões de indivíduos com varíola, faziam como se fosse um pó dessa lesão e pessoas que não apresentavam essa doença não adquiriram essa doença se fizessem a inalação deste pó. Era uma coisa muito empírica, acreditava-se que era poder dos deuses, alguma coisa do gênero, mas não se tinha muita noção sobre isso. E na Grécia, se discorreu sobre um tipo de doença denominada de peste, não aquela que provavelmente que nós conhecemos, que é a peste bubônica, que as pessoas apresentavam reações muito violentas. Isso decorrente da resposta imune violenta, mas não se sabia que definitivamente era uma resposta imune. Então, esses são os dois indícios que são descritos nos livros, principalmente, dos pré-históricos do surgimento da imunologia. Considerando que a imunologia se tornou uma ciência posteriormente, nós temos que citar esse cara, o Edward Jenner, que foi um médico naturalista britânico que viveu aí entre o século XVIII e XIX. E na Europa, nessa época, no final do século XVIII, no início do século XIX, havia problemas recorrentes com uma doença chamada de varíola, como eu citei no slide anterior. E na Europa, várias pessoas morriam por decorrência desta doença. E não só pessoas, mas animais também apresentavam uma varíola, um pouco diferente, mas também apresentavam essa varíola. E esse cara, o Edward Jenner, ele observava que determinadas vacas, quando apresentavam essa doença e se regeneravam, elas nunca mais voltavam a apresentar essa doença novamente. Observando esse fato, ele supôs, bom, se eu pegar uma pústula de uma vaca que tem essa varíola
e inocular numa criança, será que ela não vai desenvolver a varíola posteriormente? Foi uma suposição que ele teve. Ele foi muito criticado por ter essa suposição, porque essa criança de 8 anos era nada mais, nada menos do que o seu próprio filho. E o que as pessoas acreditavam é que essa criança iria desenvolver a varíola e iria morrer. Só que, diferentemente do que as pessoas achavam, essa criança ela não morreu e não desenvolveu a varíola. Com esse achado novo, o Edward Jenner escreveu um postulado que era o postulado da vacinação. O termo vacinação, nós podemos dizer que ele é derivado das vacas, porque o primeiro ensaio foi feito tirando uma pústula, uma lesão causada pela varíola de vacas e sendo inoculada em seres humanos. Nós chamamos aí de vacínia ou vacínios, que é derivado de vaca. E com isso, tendo esse resultado positivo, começou-se a imunização, a vacinação em massa contra a varíola. E com essa vacinação em massa, a doença varíola, foi considerada a primeira erradicada pela Organização Mundial da Saúde, depois desse programa de vacinação em massa dessas pessoas, e depois de um certo tempo, nenhuma pessoa voltou a apresentar a varíola, ela foi praticamente erradicada. Não só a varíola, mas outras doenças também puderam ser utilizadas pelo mesmo princípio. Aqui no Brasil nós temos vários programas do governo de saúde pública para vacinação contra a poliomielite, que se inocula o micro-organismo inativo no indivíduo, e o indivíduo cria uma resposta para combater esse organismo, se ao acaso ele foi infectado por esse organismo. Então foi se aperfeiçoando, e várias doenças que eram muito recorrentes, doenças infecciosas que eram muito recorrentes há muitos anos atrás, com o programa de vacinação, elas deixaram de ser recorrentes e passaram a apresentar casos assim muito raros. Então hoje nós já estamos numa condição de controlar bem os agentes infecciosos pelo conhecimento da imunologia. Mas naquele tempo nós não tínhamos noção do que eram os agentes imunológicos do corpo. E hoje nós já temos bem caracterizado como funciona a imunologia. É claro que deve-se haver mais estudos para se aprender mais coisas nesse termo, que existem muitas coisas a se descobrir. Mas se nós formos levar um conceito geral, nós temos várias formas de defesa no nosso organismo. E essas formas de defesa nós podemos resumir em duas condições. Nós temos as barreiras físicas, para impedir que os micro-organismos entrem, e nós temos uma resposta química contra o agente agressor. As barreiras físicas nós não consideramos muito dentro do tópico da imunologia, mas isso é um mecanismo de defesa. O que seria uma barreira física? Vamos supor aqui que nós temos essa barreira e nós temos um micro-organismo. Do lado direito é o ambiente externo, do lado esquerdo é o ambiente interno. Se o micro-organismo passar para o ambiente interno, ele vai causar lesões no nosso organismo. Nós vamos ficar infectados e vamos apresentar reações imunológicas para tentar combater e ficaremos doentes, entre aspas. Essas barreiras físicas, elas vão impedir que o micro-organismo entre. E o que seria uma barreira física no nosso organismo? Bom, seriam a pele e as mucosas, o que está em maior contato com o meio externo, para impedir que esses micro-organismos entrem. E é claro, nós não podemos esquecer que a pele e as mucosas, para serem uma barreira boa contra os micro-organismos, elas devem estar íntegras. E a barreira química, que é a resposta química contra o agente agressor? Vamos supor que a nossa barreira esteja lesionada. Aí o micro-organismo é capaz de entrar. E ele entrando, ele libera uma série de toxinas que causam problemas ao nosso organismo. Dessa forma, vai entrar em ação o nosso sistema imune, que é composto de vários tipos celulares, anticorpos, órgãos que processam essas células, esses anticorpos, e isso é capaz de neutralizar esses micro-organismos e suas toxinas. Então, a partir disso, é que nós vamos começar a dar seguimento aí nas próximas aulas sobre a imunologia, tá certo? Então, essa foi a referência que eu usei, acho que muitas pessoas utilizam o ABAS, que é Imunologia Celular e Molecular, tá?
E na próxima aula nós já vamos entrar em tópicos um pouquinho mais direcionados à imunologia, à resposta imune. Tá ok? Então, ó, muito obrigado por terem assistido essa aula e fiquem com Deus.